Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento de abertura do ano de empreendedorismo da URGS. Eu sou a Ana. Muito boa tarde, eu sou o Bernardo. E nós somos do time do empreendedorismo da URGS. Agradecemos a presença do reitor, professor Rui Oppermann, da vice-reitora, professora Joane Tutiquian, do secretário de Desenvolvimento Tecnológico da URGS, professor José Luiz Duarte Ribeiro, do diretor do Parque Zenit, professor Marcelo Lubaszewski, do diretor da Escola de Engenharia, professor Luiz Carlos, da vice-diretora da Escola de Engenharia, professora Carla Tenkaten, do superintendente de infraestrutura da URGS, Suinfra, professor Franz, dos integrantes da administração central da URGS, diretores de unidades acadêmicas, professores e técnicos administrativos, estudantes, comunidade em geral, senhoras e senhores. É com grande satisfação que a URGS, no seu aniversário de 85 anos, recebe neste final de tarde o ex-atleta e empreendedor Paulo César Tinga, um ícone do futebol mundial e que está empreendendo em diversas áreas. Na palestra de hoje, ele abordará o tema Transformando Talentos em Times de Sucesso. A palestra de hoje é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da URGS, em parceria com a Escola de Engenharia, com o Parque Zenit, as incubadoras da universidade, Sebrae, Gestão Além da Planilha, House 180 e Vision, e integra as ações da campanha #Inovação URGS. Contamos aqui também neste evento com a presença de intérprete de Libras do Incluir, que é um setor da universidade, que está aqui ao lado, e também informamos que a arrecadação dos materiais escolares que foram doados por vocês será destinada ao projeto da Escola Convexo, em parceria com a Associação Cultural Vila Flores. Neste momento, passo a palavra para o secretário de Desenvolvimento Tecnológico da URGS, professor José Luiz Duarte Ribeiro. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande proferir algumas breves palavras para vocês. Gostaria de saudar todos os presentes, o reitor, a vice-reitora, diretor da Escola de Engenharia, vice-diretora. Estou vendo que tem vários outros integrantes da administração central aqui presentes conosco. O diretor do Parque Zenit também está conosco. Acho que esse é um momento muito importante. A gente está iniciando as atividades do programa de empreendedorismo de 2019 na URGS. Vai ser um ano muito intenso para nós. A gente vem com várias coisas novas para apresentar e vamos poder atender um número maior de participantes, estudantes, professores vão estar envolvidos nesse programa de empreendedorismo. E hoje a gente tem uma atividade muito especial, que é a presença do Tinga, que foi uma pessoa que conseguiu assim se reinventar muitas vezes, é um empreendedor nato, faz muitas coisas interessantes, como vocês vão poder ver na sequência. Isso, para nós, é um prazer muito grande receber ele aqui e poder trazer para vocês exemplos concretos de como a gente pode fazer as coisas, como a gente pode fazer uma diferença na vida daqueles que nos cercam e da nossa comunidade. Falando muito brevemente a respeito do programa de empreendedorismo da URGS, esse ano a gente vai ter uma atividade de aproximação que se chama Aproximatec, para reunir aqueles que querem empreender com aqueles que têm um conhecimento específico sobre um determinado assunto. Esse é um programa novo que a gente espera que, através dele, possa gerar várias empresas incubadas na URGS. A gente também vai ter a nossa tradicional maratona do empreendedorismo, que corre ao longo de um semestre inteiro. Vamos ter a Winter School, que é um programa intensivo também de formação empreendedora. Então, são muitas atividades que estão planejadas ao longo do semestre. Essas atividades são realizadas pela CDTEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da URGS, mas com forte parceria do Parque Científico e Tecnológico da URGS, o Parque Zenit, e também da Pró-Reitoria de Pesquisa, a Propesc, que é uma parceira importantíssima para nós, e a gente conta com um apoio muito forte da reitoria em todas as ações que a gente vem realizando, e isso faz toda a diferença. Esse ano, uma outra novidade que a gente terá é o lançamento de bolsas de iniciação empreendedora
para que alunos de graduação, desde cedo, possam se reunir, possam se articular, possam receber conhecimentos para formar empresas. A gente nota que a URGS está muito aberta para a inovação, muito aberta para o empreendedorismo, e, claro, vocês podem aproveitar isso tudo. Era isso, tenho muito prazer em tecer essas palavras e boas-vindas a todos. Com a palavra, o reitor Rui Vicente Oppermann. Boa tarde a todos e todas. Uma saudação especial à professora Jane Tutiquian, nossa vice-reitora, secretário de Desenvolvimento Tecnológico, professor José Luiz Duarte Ribeiro, e estendo a saudação a toda a equipe da CDTEC, que está aqui presente, coordenadora do Programa de Empreendedorismo da URGS, Ana Beatriz Michels, o diretor do Parque Zenit, professor Marcelo Lubachevski, a vice-diretora da Escola de Engenharia, o diretor da Escola de Engenharia está aqui também, Luiz Carlos, e a vice-diretora, Carla Tenkaten. Quero também cumprimentar os membros da administração central, os colegas, servidores técnicos, administrativos, alunos, nossos visitantes, e dizer que esses últimos dias a URGS tem tido um momento de extrema importância e significado para essa nossa política de inovação, para essa nossa política de ser uma universidade plural. Nos seus 85 anos, nós somos uma universidade plural e inovadora. E esse é um desafio que nós aceitamos, né, Jane? E estamos trabalhando junto com os nossos colegas para fazer com que a universidade se torne uma realidade em termos de liderança, porque, para mim, empreendedorismo e liderança são sinônimos, e em inovação. Tivemos o lançamento do Pacto Alegre, coordenado pelo professor Luiz Carlos, com a intervenção de vários colegas daqui, juntamente com a Unicinos, com a PUC e com a Prefeitura de Porto Alegre. Também se trata de inovação, se trata de empreendedorismo. Por que isso é tão importante? Porque nós entendemos que esta é uma missão de uma universidade pública, promover o empreendedorismo, promover a inovação, promover as lideranças, faz parte da construção da cidadania. E essa construção da cidadania é uma das grandes responsabilidades da URGS. Aliás, o que faz a URGS ser a URGS, além das suas qualidades em termos de formação, em termos de atividades, é também exatamente essa possibilidade de se abrir para a sociedade, interagir com a sociedade em múltiplos níveis. Evidentemente, a interação no âmbito da inovação não é a única forma que a universidade interage com a sociedade, mas essa é uma forma nova para nós. O Parque Zenit é importantíssimo, a CDTEC é fundamental, assim como os diretores das unidades, aqui representados pelo Luiz Carlos, pela Carla, porque é a partir exatamente dessa iniciativa e dessa liderança que nós vamos poder fazer a diferença. E a diferença, tenho certeza, a URGS tem um potencial muito grande de colaboração para a transformação da nossa sociedade. A Aliança para a Inovação é uma das formas nas quais nós estamos comprometidos a fazer essa mudança, buscando, né, promover o desenvolvimento sustentável de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, promover o bem viver das pessoas, porque não basta apenas criar inovação e tecnologia, ela tem que redundar em melhor qualidade de vida para as pessoas. E nós temos hoje, né, com o Tinga como nosso convidado especial, um belíssimo exemplo de construção de cidadania. Eu não o conhecia pessoalmente, tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. Estou assim honradíssimo de poder ver como um cidadão do mundo volta para a sua cidade e aqui está buscando fazer uma transformação que tem tudo a ver com aquilo que nós entendemos. Então, bem-vindo à URGS, bem-vindo a esse ambiente que nós estamos construindo, e vocês todos também são muito bem-vindos a esse nosso desafio, nos nossos 85 anos, nós sermos cada vez mais uma universidade plural e inovadora. Muito obrigado.
Agradecemos as manifestações e convidamos o reitor e as demais autoridades que retornem aos seus assentos. Bem, pessoal, antes de a gente convidar o nosso palestrante, a gente gostaria de apresentar para vocês alguns resultados da universidade em relação ao empreendedorismo. Iniciando nessa fala que a URGS, como uma instituição plural e inovadora, ela trabalha fortemente na construção de conhecimento e na transformação do conhecimento em inovação. E, nesse sentido, o nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação tem impactado de forma expressiva tanto a comunidade da URGS e seu entorno. Como vocês podem ver, nesses últimos 3 anos, todas as atividades desenvolvidas pelo ecossistema. Então, gente, é super impactante, né? E os números, às vezes, falam por eles mesmos, mas a gente vai um pouco além. A gente queria colocar um pouco de cor nisso e mostrar quem é que está fazendo esses números crescerem dessa forma. Então, a gente convidou algumas pessoas hoje. E essas pessoas que fortalecem o nosso time. E uma delas é a Camila, que ela passou por várias atividades desenvolvidas pelo programa, entre elas o Despertar Empreendedor, a Maratona de Empreendedorismo, o Acelere A, e hoje ela está incubada na incubadora da biotecnologia, não é mesmo, Camila? Isso mesmo. Empreender, para mim, é sinônimo de uma palavra: coragem. Coragem para trilhar uma caminhada que a gente desconhece lá no início. E a URGS ela foi o nosso norte por muito tempo nessa caminhada, e a gente considera a URGS como fundamental para a gente desenvolver a Bioin, que hoje é uma empresa real, que nasceu de uma pesquisa e hoje é uma empresa real que está no mercado e que está fazendo a diferença. E a gente honra muito levar o nome da URGS junto com a nossa empresa. Maravilha, muito obrigado. E além da Camila, galera, um outro exemplo que ajuda a evidenciar de que forma a URGS vem promovendo essa transição entre pesquisa acadêmica para modelagem de negócio é um aluno de doutorado conosco também, que se chama Fernando, e ele participou de 2 atividades do ano de 2017, que foi a Winter School, e ele se capacitou para entrar na maratona de empreendedorismo daquele mesmo ano, certo? Boa tarde. Meu trabalho é com amido modificado de fécula de mandioca, que todos conhecem, que foi modificado para uma transição hidrofóbica. Então, com essa película hidrofóbica, ela é aplicada em frutas e dobra o tempo de vida útil delas. Então, essa pesquisa agora está no momento parada para patentear, com a ajuda do CDTEC, estão dando todo o suporte aqui na URGS, e para futuramente ser levado para virar um negócio. Obrigado. A Camila e o Fernando são exemplos de pessoas que buscaram e buscam essa formação empreendedora atrelada às suas formações acadêmicas. E, assim como eles, temos muitos alunos e pessoas da comunidade em geral que buscam esse caminho empreendedor que a URGS vem aprimorando a cada ano. A gente está abrindo inscrições hoje, que é o Despertar Empreendedor. Já estamos na 6ª edição desta experiência vivencial em empreendedorismo. É voltado para quem quer se conhecer e se desenvolver enquanto empreendedor, trabalhando seus propósitos, trabalhando projetos, trabalhando equipe, buscando um olhar para a sociedade com base nos projetos desenvolvidos na universidade. As inscrições vão até o dia 24 de abril, também encaminharemos por e-mail para todos. Maravilha. Começa hoje, já está aberta as inscrições. E, galera, uma outra atividade que a gente promove esse ano é o Banco de Interesses. Primeiramente, ele chamava Banco de Talentos, daí, por uma questão, a gente mudou o nome para Banco de Interesses, o que contempla uma grande... Ele busca contemplar uma grande parcela da comunidade que tem interesse em empreender. Aqui a gente está promovendo uma espécie de matchmaker. A gente quer unir quem está empreendendo com quem tem skills, habilidades, competências, mas que talvez não tenha tido, não bateu com alguém ainda que está empreendendo. Então, aqui a gente cria esse banco de interesses, em que os alunos que são da URGS vão receber um e-mail do CPD,
E os alunos externos da comunidade, que não pertencem ao URGS, mas que são muito bem-vindos também, podem acessar esse link e podem se beneficiar. Vão estar ali preenchendo um perfil, né, em que vai ter certos critérios de decisão de vocês no nível empreendedor que vocês estão, e possivelmente a gente vai estar convidando vocês para algum negócio, eventual negócio. E é nessa linha de talentos, de pessoas, que nós também convidamos o Tinga para vir falar sobre esse tema, transformando talentos em times. E antes da gente convidá-lo, a gente gostaria de fazer alguns lembretes. Neste número de WhatsApp, quem quiser mandar perguntas para o Tinga, elas vão ser mediadas depois pelo Túlio Milman. Então, vocês podem encaminhar, que a gente vai fazer uma seleção das principais perguntas para serem debatidas aqui no final. E quem não assinou a lista de presença na entrada, na saída vai ter um tempo para assinar. Por quê? Porque, com base nessa lista, a gente vai fazer um sorteio de uma camiseta do Grêmio e do Inter, doadas pelo Tinga e assinadas por ele. Provavelmente, a gente vai fechar uma data na próxima semana para a gente fazer a entrega. É isso, né? Então, gente, a gente deixa vocês agora nas mãos desse exemplo de empreendedorismo, né? Ele começa a sua carreira lá em 97 no Grêmio, muitos devem lembrar, alguns choraram, às vezes com ele. Eu vi já comentários ali fora que as maiores emoções da vida da pessoa foram tidas com o Tinga fazendo gol em 2006, né? Pelo Inter. Então, senhoras e senhores, comunidade Paulo César Fonseca do Nascimento, Paulo César Tinga, por gentileza. Alô. Esse aqui, o que eu estava usando, funciona. Boa noite. Boa noite. Boa, agora sim. Esses são os melhores jogos esses aí, difícil. Rapaziada, primeiro quero agradecer a vocês, agradecer pelo objetivo que ele já foi alcançado, que era de juntar o máximo de material escolar, já que tem muita gente que sonha em estudar e parece distante para uns, mas tem muita gente que não tem um caderno para ir na escola. Então, muito obrigado pela essa parceria e por acreditar nesse trabalho. Depois alguém me traz o passador aí. Segundo, eu quero dizer de uma coisa que, para mim, foi uma das coisas que mais me emocionou quando eu acertei de vir aqui nessa palestra. Já que eu vivi grandes coisas dentro do futebol e do mundo afora, joguei no templo do futebol, que é o Maracanã, e hoje estou tendo a oportunidade de jogar no templo do conhecimento, que é a URGS. E que, para isso acontecer, teve um trabalho muito árduo. Vocês sabem, pessoal, que trabalhar não é fácil. E eu tive um exemplo muito, muito grande na minha vida, que eu quero falar para vocês do exemplo que eu tive. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe trabalhava num clube chamado Teresópolis, e ela saía para trabalhar das 8 da manhã e chegava às 6 horas. E atrás de onde eu morava tinha um campo de futebol que eu jogava bola todos os dias ali. E quando acabava o jogo, nós juntávamos o pessoal numa escada, em frente aonde nós morávamos. Então, nós fazíamos muito barulho depois do jogo ali, ficava conversando sobre futebol. E minha mãe chegava assim para mim e falava, filho, quando era sexta e sábado, ela falava, filho, para de fazer barulho que a mãe vai descansar um pouco para amanhã sair às 10 horas de novo.
E aquilo ali aconteceu por muitos anos. Eu já tirava o pessoal da frente do campo e minha mãe, 10 horas, ia para a parada de ônibus. E todos os dias que ela ia para a parada de ônibus, na manhã seguinte, às 7 horas da manhã, ela vinha com um monte de sacola de comida, de bebida, que eu não estava acostumado naquela época. Refrigerante, iogurte, bolo. O que sobrava da festa, davam para ela e ela trazia às 7 da manhã. E eu e minha irmã ia para a parada ajudar ela a trazer. E aquilo ali foi por muitos anos, até que um sonho de menino de se tornar um jogador de futebol, sonhava em jogar no Inter. Fui fazer meu primeiro teste no Inter. E no meu primeiro teste, eu fui reprovado, e o treinador falou assim para mim: você é um bom jogador, mas você é muito pequeno, precisa trabalhar um pouco mais. E eu não entendia o valor do trabalho até aquele momento, mas logo eu lembrei que se a minha mãe saía para trabalhar e no outro dia ela trazia um monte de coisas boas, trabalhar é bom. Então, a base que eu digo maravilhosa que eu tive foi uma base de trabalho, de que trabalhar é bom. Então, quando a gente começa a falar de empreender, que é uma das palavras que se usa muito hoje, antes de empreender, nós temos que ter paixão por trabalhar. Nós temos que ter essa paixão por trabalhar. E nessa de trabalhar, treinar mais, eu voltei mais 2 vezes para fazer teste no Inter. E eu fui reprovado mais 2 vezes. E tu pensa no menino que sonhava em se tornar um jogador de futebol no seu clube, ser reprovado 3 vezes. E quando eu achei que isso não ia acontecer mais, vem uma das coisas mais importantes que todo ser humano vai ter e vai ter que ter, e nós estamos agora, que é tomar decisão. Vocês estar aqui, vocês tomaram uma decisão de vir aqui. Eu estar aqui, me reinventando, me tornando um novo homem, um novo trabalho, foi uma tomada de decisão. Então, a tomada de decisão é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. E vem uma das tomadas de decisões mais importantes da minha vida. Primeira vez de fazer um teste no Grêmio. Já seria o 4º teste. E essa decisão foi muito importante para mim. Porque assim que eu estava indo para a parada de ônibus para fazer meu primeiro teste no Grêmio, eu tinha 3 amigos na esquina, 2 já não estão mais nesse mundo. E quando eu estou indo para fazer esse teste, eles perguntam para mim: onde é que você vai? Eu falei: fazer um teste. Fiquei até com um pouco de vergonha, o cara já tinha sido aprovado 3 vezes. Aí eu falei: não, mas só que é no Grêmio. Aí os caras: você está louco, cara. Fica aqui na esquina. É só cuidar da droga, só ficar aqui em volta. Te ganha R$50 por semana. Tu pensa no menino que não tinha R$1 no bolso, um pau para dar num gato. Já tinha 3 reprovações. E nisso vem uma das decisões mais importantes, que é de subir no ônibus ou não subir. Eu olho o ônibus vindo, e olho para meus amigos, e olho de novo o ônibus, não acreditando que poderia passar no teste, e olho para eles, ali tinha 50, aquilo era mais um teste. E eu subo. Graças a Deus eu subo nesse ônibus. E aí vem essa história que vocês estão vendo aqui hoje. Daí eu começo a minha carreira no Grêmio, depois eu vou para o Japão, volto para o Botafogo, volto para o Grêmio, né? A gente já fala que é difícil jogar no Grêmio e no Inter. Então tu pensa num cara que jogou 2 vezes no Grêmio e 2 vezes no Inter. Esse cara que foi reprovado por 3 vezes. Então tive essas passagens, Portugal, vocês estão vendo aí, Japão, Alemanha, e 2 passagens pelo Grêmio, 2 pelo Inter, e encerrei minha carreira no Cruzeiro. Estou resumindo isso foi em 19 anos de carreira e com seleção brasileira. E nesse caminho todo, eu tinha uma coisa que me incomodou a vida inteira. Eu era um cara muito inquieto, eu queria conhecer mais. Eu era um cara que eu não queria só jogar futebol, eu queria saber. Então, pensa num cara que jogou a vida inteira, viajou o mundo inteiro, que só tinha 5ª série, e eu tinha muita vontade de querer saber mais. Então, eu era um cara inquieto. Porque eu acredito, né, que o que faz a diferença no mundo, o que faz nós crescer, não é as respostas, é as perguntas.
E eu era um cara que perguntava demais. E a primeira vez que eu comecei essas perguntas, na época a gente estava indo fazer uma visita num consulado, eu estava no Grêmio, e eles dividiam os jogadores em mesas dos empresários, enfim. E aí um cara falou assim para mim: Tinga, eu sei que é chato você tá jantando aí, que era sempre a mesma introdução, né? Eu sei que é chato estar jantando aí, mas como é que foi aquele gol? E eu respondia sempre da mesma forma: não é chato perguntar sobre futebol, mas eu vou perguntar o que eu quiser da tua vida. E assim eu comecei a trocar. Aquele cara que não estudava, mas por curiosidade, por perguntar, eu comecei a ter conhecimento de coisas que talvez nem estudando eu teria. Até que um dia eu estava no aeroporto e senta do meu lado um rapaz e faz a mesma introdução. Tinga, eu sei que é chato você estar no aeroporto, mas se é verdade que o treinador falou isso no vestiário, aquelas curiosidades que todo mundo tem. Eu falei: não é chato, mas eu vou perguntar o que eu quiser da tua vida também. E aí ele perguntou, e eu logo perguntei: o que você faz? Ele falou: sou médico. Eu falei: médico? Ele: só que eu sou médico, especialista no coração. E eu te confesso que, para o meu conhecimento até aquele momento, o médico para mim era tudo igual. Em termos de, o médico que atendia a gripe, era mesmo do trauma, não tinha especialidade para mim, no meu conhecimento até aquele momento. E eu me impressionei tanto que ele falou que era do coração. Eu falei: como assim do coração? Ele falou: do coração. E eu falei assim para ele: então me responde o negócio, como é que é o coração? Ele é assim, bonito, vermelho, que dá vontade de a gente dar para alguém ou receber de alguém, que a gente vê no comercial aí, no Dia dos Namorados? Ele começou a rir, falou assim: putz, esse cara que eu sou ídolo aí, é meu ídolo, eu torço para ele. O cara não sabe como é que é o coração. Eu falei: eu não sei, quero saber como é que ele é lá dentro. Aí ele gostou tanto da pergunta que ele abriu uma maletinha e mostrou para mim como era o coração, de verdade. E aquilo ali me impressionou muito. Eu falei: caramba, o negócio não é bonito, nada bonito, é feio, tem sangue, tem veia, tem um monte de coisa. E aquilo ali foi começar a fazer sentido para mim 2 anos depois. Eu tive uma oportunidade de investir num negócio, meu primeiro dinheirinho que eu ganhei no futebol. Um cara chegou para mim e falou: vamos fazer isso, isso e isso. E como eu não quis conhecer de fato o negócio, eu não conhecia, eu fiz. E perdi meu primeiro dinheiro que eu tinha ganhado suado. E quando eu perdi, eu fui querer entender por que eu tinha perdido. Eu me lembrei desse médico que tinha falado: as coisas não são como te mostro. Lembrei de que lá dentro tem muita coisa diferente. Então, o que mostra isso para mim? Nós estamos na era de empreender e hoje se fala muito em empreender. Hoje, se você com um bom celular e com uma internet, em 10 minutos você pode ter um logo, uma marca, você pode ter uma loja virtual, mas quem garante que você vai entregar isso que tu está colocando ali, até explanando para todo mundo? Eu comecei a querer entender mais das coisas. Então, aquela curiosidade que eu tinha desde lá do começo, eu comecei a usar essa curiosidade, mas com uma intenção. Sabendo que quanto mais eu perguntasse, mais eu ia saber. E aí eu comecei a praticar isso. Eu estou vendo um monte de amigos aqui, gente que já sofreu essas perguntas minhas, né? Porque eu considero que eu tenho 3 formações. Eu me formei em 3 coisas. Estou aqui na faculdade, só falta eu depois pegar aí com a galera a assinatura. A primeira formação, viajar, eu viajei muito. A segunda, ler, eu lia muito. E a terceira, perguntar. Então, eu fui um cara que viajei muito, em torno do futebol. E não estudava, mas eu lia muito. E perguntava muito. Então, eu não sei quantas 1000 horas de voo eu tenho, mas eu sei que eu tenho a metade delas de leitura. Eu não perdia muito tempo com outras coisas, eu lia muito. Porque eu acreditava que eu podia buscar aquilo que eu não conseguia. Então, o que eu quero deixar nessa passagem do coração é que tudo que estão falando para você de negócio, tenta você descobrir mais a fundo como é que é lá dentro as coisas. Porque depois, se não dá certo, a gente põe culpa no cara, mas a gente que tem a obrigação de querer saber mais. E como a gente sabe mais? É estudando, é perguntando, é se aproximando das pessoas certas. Então, fica a dica para vocês, que move o mundo é as perguntas. Não é saber responder que vai fazer você crescer, é saber perguntar. Não perca a oportunidade quando estão com as pessoas. Muita gente chega perto de atletas, enfim, como chegaram perto de mim, o cara quer saber o gol. Cara, o gol está ali no YouTube, é só olhar. Não perde a oportunidade de querer saber como é que você chegou até aqui. Então,
Fica uma dica para vocês, foi assim que eu me formei. Eu queria que vocês dessem uma olhada aí nessas letras. Imagine se eu perguntasse para vocês agora qual é a nossa crise, e se eu perguntasse ou pedisse para cada um escrever uma palavra dentro dessas letras, escolhesse uma letra dessa e tentasse resumir qual é a nossa crise. Pense um pouquinho. Se eu perguntasse para vocês, faz uma palavra para responder, resumir qual é a nossa verdadeira crise aqui no Brasil. Eu já tenho a minha. Para mim, a nossa verdadeira crise é de confiança. Todos os países que saem de corrupção, a grande crise é de confiança. Você sabia que todos os negócios que são intangíveis, que você paga e não pega na hora, você está comprando por causa da confiança? E esses são os maiores negócios do mundo, são feitos na confiança. Vamos falar alguns. Construção. Você vai lá, paga, daqui 4 anos ele vai te entregar. Por que você comprou? Porque você acredita que o cara vai te entregar. Então você confiou nessa construtora. Seguro de carro. Quem garante se bater teu carro, o seguro vai cobrir? Você confiou na seguradora. De saúde, eu tenho certeza que vocês estão pensando um monte de coisa aqui. Quase todos os grandes negócios são feitos na confiança. Então, a nossa grande crise, ela não é de dinheiro. A única coisa que eu nunca vi ninguém fazer foi queimar, rasgar dinheiro. Às vezes até apodrece dinheiro aí que os caras escondem, mas apodrece porque eles não confiaram em entregar esse dinheiro para alguém, eles tiveram que esconder. Ninguém queima dinheiro, o dinheiro está aí. As pessoas estão procurando com quem fazer negócio. Eu vou contar uma historinha que aconteceu. Quando eu empreendi, meu primeiro negócio diferente de tudo, que foi o Baitinga, tem alguns aqui que foram no lançamento, eu fiz um baita lançamento. Eu empreendi um negócio, que foi o primeiro curso de formação de atletas online, é o primeiro no mundo. Aí vocês podem pensar, como é que esse cara fez o primeiro curso online de formação de atletas sem ser professor? Porque tem outros cursos, mas cursos que o cara ensina, prática. Eu, como não sou professor de educação física, eu não posso ter um curso desse. Então, eu fiz um curso só falado, o único. Aí vocês podem perguntar, como é que esse cara pensou nisso? Simples. A melhor maneira de empreender, o que eu aprendi, é o seguinte: tudo que as pessoas estiverem reclamando que está faltando, se você entregar, você começou a empreender. Entrega o que estão reclamando que não tem cadeira, faz cadeira, você vai ganhar. E aí depois, quando começar a ter essa veia de empreender, você vai ver que todos os empreendimentos ou inovação que tu pensa no ser humano, tem uma tendência maior a dar certo. Vamos lá, o Uber, que foi os meninos lá na Índia, se eu não me engano. 3 meninos pensaram em quê? Vamos solucionar o trânsito, cara. Tem muito trânsito aqui na Índia. Como é que a gente pode fazer? A gente é tudo meio hacker, conhece tudo aqui de tecnologia. Vamos tentar avisar o pessoal. Aí fizeram o Waze. Esse foi o Waze. Porque pensaram em ajudar a população no sentido de orientar como é que seria o trânsito. Uber. Cara, como é que a gente vai solucionar o trânsito, botar mais gente dentro do carro? Imaginaram eles que reduziria os carros na rua, na verdade até aumentou, né? Mas o negócio deles aumentou também. Então, empreender tudo que tu pensa em contribuir com o ser humano, ou com o meio ambiente, que também é a favor do ser humano, tem uma tendência a dar certo. Como que eu lancei o Baitinga? Eu ia levar meu filho, quando eu me aposentei, levar meu filho no treino, e toda vez que eu ia levar meu filho no treino, eu queria ficar no meu cantinho lá, olhar sem criticar, se deixar o treinador trabalhar, não reclamar de nada, deixa o guri sofrer, apanhar, ser criticado, enfim, aquela coisa que eu acredito. E sempre encostava um pai do meu lado e falava: Tinga, como é que faz para ser jogador? O que você fez? Eu ia no outro dia, era a mesma pergunta. No outro dia, a mesma pergunta. Eu falei: cara, tem uma demanda aí, cara, alguém quer saber como é que essas coisas. E aí fui e criei o produto. Quando eu criei o produto, eu precisava fazer um evento. Eu tenho que fazer um mega evento. Para fazer um mega evento tem que ter dinheiro. Como é que faz? Vamos bater nos parceiros. Na base do quê? Da confiança.
Aí eu lembro, quem foi vai lembrar, a gente tinha uma marca muito grande de carro que era patrocinadora do lançamento. Quando eu fui sentar com ele para convidar ele para ser meu parceiro, ele falou, por que tu acha que eu tenho que ser teu parceiro nesse negócio? Eu falei, porque vocês são uma empresa de confiança, de credibilidade, e eu acho que eu transmito isso, acho que casa. E eu acredito que confiança vale mais que dinheiro. E ele deu uma risada e falou assim, eu não estou conseguindo entender muito bem isso. Como assim confiança vale mais que dinheiro? Eu falei, eu vou te mostrar como. Aí ele falou, me prova isso. Eu falei, eu vou te mostrar. Só que eu não imaginava que ele me faria uma pergunta dessa. E aí eu estou olhando, quando ele me fala isso, eu falei, cara, eu vou ter que criar alguma coisa para consolidar isso. Nisso eu estou olhando um cara com uma maletinha, olhando um carro que custava 500 mil. Eu falo para ele, eu vou te mostrar agora como confiança vale mais que dinheiro. Eu falei, vamos fazer uma analogia aqui. Está vendo aquele cara lá com uma maletinha lá? Nós estávamos na sala dele, de mezanino de vidro. Eu falei, está vendo aquele cara lá? Ele falou, estou. Então vamos fazer agora aqui, vamos imaginar, ele vai subir aqui na tua sala, só tem aquele carro lá de 500 mil, né? Ele falou, só. Ele vai subir aqui na tua sala, vai largar a maleta com 500 mil em cima da tua mesa e vai dizer que é o carro. Assim que ele largar, eu vou puxar um cheque que eu tenho aqui no bolso e vou largar na tua mesa. Para quem que tu vai vender o carro? Tu só tem um. Ele deu uma risada, não deixei nem responder. Eu falei, tu vai vender para mim. E ele falou, vou vender para ti. Quando ele falou que vendeu para mim, eu falei, por que tu vai vender para mim? Quem garante que esse cheque tem fundo? Estou te dando um papel. Quem te garante que esse cheque não é clonado? Ele falou, não, eu confio em ti. Então está provado que confiança vale mais que dinheiro. Tu podia pegar o dinheiro do cara aí. Então a vida, hoje em dia, nós temos que transmitir confiança. O que nós queremos hoje, que as pessoas estão procurando, quem tem condições de investir no teu negócio, aquilo que tu quer empreender, tem um monte de gente que quer investir. As pessoas querem confiança. Como que busca confiança? Prazo. Combinou entregar, entrega. Combinou estar às 4 horas lá, esteja às 4 horas. Se vire, tu tire do teu, mas se prometeu entregar um negócio para o cara, tu entrega. É isso que traz confiança. E quando eu falo isso, não falo para me gabar, não. Pelo contrário, não é fácil você confiar. As coisas se aparecem na tua frente. Hoje eu vivo uma fase que eu não preciso mais atrás das coisas. As pessoas me ligam, vem, tem isso, tem aquilo. Esse dia eu estava na academia, acabei o treino. Tinha visto o cara três vezes na academia. Acabou o treino, o cara bateu em mim, estava na bicicleta, ele, preciso falar contigo. Não conhecia o cara muito bem. Eu vi teu portal, gestão além da planilha e tal, vi que tem parte financeira, que tem isso, tem aquilo. Falei, bom, legal ele. Cara, eu tenho 500 mil reais, eu não sei o que eu faço, cara, tu não quer me ajudar? Falei, cara, eu não tenho nada para te ajudar aí, cara. E aí eu estava com minha mulher, a gente foi para casa, eu fiquei pensando, cara, quantas empresas pagam gente para captar, correr atrás, banco, para buscar pessoas que têm dinheiro para investir, para comprar. O cara me procurou, eu, né, da Restinga, nascido na Restinga, né, que até pouco tempo tinha somente a 5ª série, para me dar 500 mil para falar, vê o que tu acha. Sabe o que eu fiz? Falei, eu não tenho nada para fazer, cara, não tem nada que eu possa. O dia que eu tiver alguma coisa, melhor coisa que eu posso dizer para ti é, guarda esse teu dinheiro aí, deixa ele quietinho, porque as pessoas estão buscando gente de confiança. Então, seja uma pessoa confiável. Entrega o que está prometendo, se vire, ou não promete se tu não consegue entregar. Formigas dormem. Alguém já viu alguma formiga parada aí? Se alguém vê uma formiga parada, filma, não pode tirar foto, senão vai ficar parada, Luiz. Filma. Filma ela e me manda lá no Facebook, Instagram, qualquer lugar, que eu vou dar uma camisa do Inter. Do Inter, então é só para... Não, do Grêmio também a gente arruma também, acho que a gente consegue. É uma brincadeira, mas que mostra muita coisa, gente. Eu nunca vi uma formiga parada de fato. Acredito que elas devem parar, mas eu nunca vi. E a formiga, uma espécie tão pequena e insignificante, ela nos ensina muita coisa. Outra coisa que eu nunca vi uma formiga furar fila. Sempre a fila, nunca vi uma passar por fora tentando assim. Nunca vi também, pode filmar e... A disciplina da formiga nos ensina muito, gente. A formiga não tem chefe.
e nem por isso ela deixa de trabalhar. Quantos de nós precisamos que tenha um ponto, uma câmera, para que nós possamos fazer o nosso trabalho? Antes de qualquer coisa, se você quiser empreender, você tem que ser funcionário de você mesmo. Hoje todo mundo quer ter muita coisa, mas só trabalha se tem alguém vendo, só trabalha se tem uma câmera fiscalizando. Então a Formiga nos ensina muito sobre isso. De hora que tiver tempo, entra no YouTube e põe experiências da Formiga, você vai ver o que elas fazem, que nós deveríamos fazer muito. Isso mostra que o pequeno pode ensinar muito. A Formiga nos ensina muito. Isso aqui é só um relato para deixar para vocês. Foco na solução. Parece uma coisa bem simples, né? Mas como tem gente que tem um foco no problema, né? Quando eu trabalhei lá no Cruzeiro, de dirigente, eu tinha um cara lá no departamento, cara, que no meu primeiro mês, toda semana, ele entrava na minha sala e falava: pô, chefe, eu quero te falar um negócio. Eu falei: fala. O jogador tal lá toca uma meia. Puta, eu falei: caramba, cara. Uma outra semana ele entrava com um problema de novo. Era só problema, cara. Eu falei: não, tem alguma coisa aí, cara. Ou eu sou tão centralizador que não dou liberdade para eles, né, resolver as coisas, né, e aí é um erro meu, ou eles não têm prazer mesmo no problema, não têm foco na solução. Aí um dia ele bateu na minha sala, eu chamei ele. Falei: deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou centralizador, eu não dou oportunidade para vocês resolver lá os negócios? Ele falou: não, cara, tu chama todo mundo, compartilha com todo mundo. Eu falei: então tá. A partir de hoje, toda vez que tu me trouxer um problema e não me der pelo menos a saída da solução, você começa a fazer parte do problema. Nunca mais ele trouxe um problema para mim. Com certeza deve ter resolvido vários. Então, hoje nós vivemos um mundo também que a gente tem um prazer nos problemas, não temos foco na solução. Como eu falei para vocês, empreender é focar na solução. Quer empreender? Começa no meio do teu ambiente, faz uma pesquisa, o que as pessoas estão reclamando, o que está faltando. E aí, quando eu começo a lembrar disso, de como que eu tive foco na solução, eu lembro que isso aí desde lá do início, quando eu subi a primeira vez, Caveira, no Grêmio, estou vendo um monte de gente aqui, um monte de gente, um monte de gente que trabalhei junto, enfim, jogou comigo. A primeira vez que eu subi profissional no Grêmio, eu lembro que eu já tive foco na solução. Quantos gremistas nós temos aqui? Vou levantar a mão aí. Pô, tem bastante, mas acho que tem mais Colorado, mas tem bastante. Então, vocês conhecem o Dinho. Quem é gremista conhece o Dinho, cara. O cangaceiro dava muita porrada, carrinho, voadora. Ele era um cara muito respeitado no Grêmio. E quando eu subi, ele tratava nós muito bem, ajudava demais nós. Só que ele era um cara que a gente tinha medo dele, era muito respeitado. E tinha ele, e o roupeiro também era um ídolo dentro do clube, o tio Ellen. Tinha medo dele também, porque tu subia assim, ele dava o pior calção ou a pior camiseta para o cara. Sempre dava uma judiada. Aí tu ia reclamar e falar: juvenil, está começando agora, tá bom. Aí nesse dia, cheguei, Gé, os guri, Graus, os mais novos, Ronaldinho, nós ficávamos zoando o outro: o que tu vai pegar, um calção grande, uma camiseta grande, uma meia? Aí eu lembro que chegou na minha vez, fui lá, olhei o calção legal, a camisa mesmo tamanho, pô, estou grandão, estou legal, estou com moral com ele. Sentei, quando eu sentei, fui botar a meia, um buraquinho na meia. Falei: tá bom, pô, calção legal, camisa legal. Quando eu botei a meia, o Dinho estava do meu lado e falou: juvenil, troca essa meia lá, você está no profissional, pô. Falei: opa, o homem mandou, levantei e fui na rouparia. Quando eu cheguei na rouparia, eu tinha ele trocar o... Não, até juvenil, tá bom demais. Eu falei: beleza. O Luiz está me olhando que ele sabe que ele judiava da gente. Quando eu sentei aqui de novo, o Dinho falou: mandei trocar, meu. Eu falei: caramba, você vai dar problema. Quando eu estou no meio do caminho, tio Hélio, eu falei que eu não vou trocar. Aí eu já... E agora? Falei: tem que solucionar esse negócio. Olhei, aqui uma história. O outro uma história ignorante ainda.
Vamos resolver isso aí. Sentei, e o Dinho tinha ido, acho que no banheiro. Quando ele voltou, eu estou fardando com a mesma meia furada. Ele, e aí, Juvenil, eu mandei trocar. Eu falei, ô Dinho, adoro jogar de meia furada, entra o ventinho. Resolvi o problema, irmão. Não teve confusão, ele não brigou com ele, eu não fui foco do problema, fui foco na solução. Então, quantas vezes na nossa vida a gente tem a oportunidade de solucionar, a gente estica o problema. A gente quer que as pessoas briguem por causa do nosso problema. Então, eu não sei o que poderia dar ali, mas era um cara forte, que representava, outro representava. Ia estourar no mais fraco, eles poderiam brigar, mas quem ia sofrer ia ser eu. Fulano subiu, ainda deu problema, aí já não sobe mais. Resolvi, 6 meses depois eu estava jogando, estava titular no clube. Não fiquei menor por isso, não me diminuí por jogar um dia com a meia furada. Aí eles começaram a rir, quis crescer a briga deles, começaram a rir, não mediram mais força. Então é isso que nós temos que ter na nossa vida. Como é que nós podemos solucionar? Nós já estamos com um monte de problema aí. Quem tiver foco na solução, tem uma grande chance de se destacar e de empreender, que é o que nós estamos falando hoje. É gostoso empreender, mas para quem quer solucionar. Você não vai vender problema aí, pode ter certeza. Pode mexer no que tu souber mexer aí, que problema tu não vai vender para ninguém, não. Então, foco na solução. E depois que você tiver o foco na solução e que tu começar a crescer o teu negócio, começar as coisas a dar certo, eu pergunto para vocês, qual avião está mais bonito? Está melhor de enxergar? O que está no alto ou o que está no chão? Levanta a mão quem acha que o que está mais bonito de vocês ver é o que está no alto. Levanta a mão quem acha que é o que está no chão, o mais bonito de se ver. Eu também levanto a mão que eu acho que é o que está no chão. O que isso diz para nós? Cuidado, quanto mais alto você está, menor você fica. Então fique perto das pessoas. Fique perto. O mais difícil nos dias de hoje é ser respeitado pelos próximos. Ser idolatrado pelos distantes no mundo de hoje é a coisa mais fácil. Faz um post legal, faz uma imagem legal. As pessoas não te conhecem, não estão próximas, não sabem os teus defeitos. Agora, ser respeitado pelos próximos, esse é o desafio. E tu só vai ser respeitado pelos próximos se estiver perto. Então, foi aquele tempo que o chefe, eu vou ficar distante, porque senão eu perco o respeito, as pessoas não me respeitam. Não. Mudou. As pessoas querem ver. O que está no chão, tu consegue ver tudo, ver asa, ver turbina. É mais difícil, gente. Quando eu olho para a plateia e vejo um monte de amigo de infância, amigo de hoje, me alegra muito, e não como vaidade do ser humano, mas me alegra que é difícil você trazer pessoas que estão perto de ti. Só vem porque conhece teu trabalho, conhece a tua pessoa e confia que vão escutar alguma coisa que vai servir para a vida deles. Então não confunda com esse mundo que está dizendo para nós que milhões de curtidas, pode até ser um negócio, mas não é um negócio que para mim tem valores. Eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas eu tenho uns 100 telefones aí na minha agenda que, vou te falar, me resolve muita coisa. E quem anda comigo sabe. Eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas eu tenho uns 100 números de telefone ali que, quando eu jogava no Cruzeiro, a gente chegava nos hotéis, cara, tu conhece todo mundo. Eu conheço todo mundo porque eu desço do quarto e vou lá conversar com a tia do café, porque eu estou conversando com o gerente. Conheço todo mundo porque eu me permito conhecer todo mundo. Então, fique perto das pessoas. Pelo contrário, quanto mais perto, maior você fica. Olha como está bonito esse avião no chão. Até porque aqui tem um monte de gente que viajou, né? Eu nunca vi as pessoas aplaudir quando o avião sobe. Eu só vejo aplaudir quando ele cai no chão, que ele desce, aí todo mundo... que alegria. Eu nunca vi ninguém aplaudir quando ele pega voo. É só quando ele desce. Então, fique perto das pessoas. Ali você vai ver a verdade. Você vai entender os erros dela, vai entender. E quem quer empreender tem que ficar próximo. Fica próximo do teu negócio.
Esqueça esse mundo antigo que tinha, que eu tenho que ficar longe, porque se eu fico perto, eles confundem a intimidade com... Não, se você for um cara reto, não tem negócio de confundir. Eu lembro quando eu fui trabalhar no Cruzeiro, dirigente, de 25 jogadores, tinha 21 jogadores que jogavam comigo. Então, tu imagina, tu joga com os caras, 2 anos depois tu vem liderar os caras. E 3... eu era padrinho de casamento, e o presidente, como é que tu vai liderar os caras? Eu vou liderar os caras como eu liderava quando jogava. Porque eu acreditava que o que eu fosse pedir, eu tinha feito. Porque se eu for liderar os caras, e quando eu estava no banco de reserva, ou estava numa situação não tão boa no momento, fosse um cara que ficasse falando do treinador, ficasse fazendo confusão, não adiantava eu chegar para os jogadores e querer cobrar uma coisa. Você fala, pinga, quando tu jogava, tu ficava no banco, tu encheu o saco para caramba. Então, é na prática. Nós estamos aqui na faculdade, que eu acredito muito na ciência, mas uma coisa eu afirmo. A ciência que sempre correu atrás da prática. Não é o inverso. Primeiro veio a dor de cabeça, depois fizeram o remédio. É importantíssimo ciência, estudar, e eu acredito nisso, por isso estou muito feliz de estar aqui. E tenho meu sonho de fazer faculdade, mas sempre foi a ciência que correu atrás da prática. O Pelé fez um movimento lá e alguém achou, isso aí parece uma bike, é a bicicleta. Virou a bicicleta. Primeiro voleio do Pelé foi, não sabia nem nome, alguém juntou com a bicicleta, vai virar bicicleta. Então, pratique estar perto das pessoas. Quem aqui tem carteira de motorista? Eu tenho também, estou felizão pra caramba, fiquei 2 anos sem dirigir, e agora eu estou grandão, só eu quero dirigir. Esse dia eu passei ali, tinha uma parada ali, eu já dei uma volta para passar de novo, falei, porra, e os caras não param quando está com carteira, não para. E eu passei ali na Venceslau, e a minha mulher, tu vai aonde? Não, vou ali no hambúrguer, só para voltar e passar. E os caras não param, louco para dar a carteira. Brincando, mas... eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer minha carteira de motorista, e aí eu fiz todas as provas, enfim, não era tantas provas como hoje, a primeira vez, foi em 90 e poucos. E eu lembro que a primeira aula prática, o Lucas dando risada ali, primeira aula prática, eu subi, entrei no carro, falei, primeira aula prática, louco para dirigir. E aí, Márcio, ele chegou para mim, o instrutor falou assim, tu põe o cinto, liga o carro, olha no espelhinho da esquerda, o de cima, cuida de lá também. Aí tu vai soltar a embreagem, e aí quando ele falou isso, eu falei, não, para, meu, não tem como dirigir, é muita coisa. Sério? Primeira vez, eu falei, não tem como, cara, é espelho daqui, o de lá, a primeira, na época só, né, não tinha carro automático, a primeira. E falei, caramba, e daí já tinha esquecido do freio de mão, de baixar. Eu falei, não tem como dirigir, meu. E aí eu vim um monte de vezes e demorou para caramba. E eu acredito que muitos tiveram essa dificuldade. E quando a gente tem a carteira, a gente pensa, olha o que você faz hoje. Você que teve a mesma dificuldade que eu, na primeira. A gente faz tudo aquilo que a gente achou difícil, que eu achei o espelho e tal, e mais esse monte de coisa. A gente dirige, discute com a mulher, arruma o filho, briga, discute com o olho na cadeira, mexe no WhatsApp, mexe no celular, vê quanto está a gasolina no posto rápido, vê o pedágio, reclama do pedágio, troca o som, fala, toma água. A gente faz tudo aquilo que era difícil e mais esse monte de coisa. Você pode mais. Eu posso mais, vocês podem mais. Ninguém nunca disse para mim que, por eu ser da Restinga, por eu ser negro, por eu ter dread, por eu ser jogador de futebol, que eu não poderia um dia estar falando na URGS. Mas um bom tempo da minha vida, eu achava que não poderia me reinventar. Ninguém nunca disse para mim. Então, o nosso maior desafio está na nossa cabeça. Às vezes, muitas vezes, ninguém diz para ti que tu não pode sair desse estágio para outro estágio. Que tu só foi jogador, tu só pode jogar futebol, tu não pode estar falando, tu não pode lançar um produto.
E, na verdade, você pode. Assim como era difícil para nós dirigir a primeira vez. E hoje a gente faz um monte de coisa. Então, se alguém disse, que eu acho que não disseram, a maioria das dificuldades que nós temos está dentro de nós, se você pensa que tu não pode, tu pode. Não é fácil. Agora, o cara que vai falar que empreender é fácil, isso é mentira. Que o Zuckerberg empreendeu, ele é mas pode ter certeza que ele errou pra caramba, testou e errou pra caramba. E falar em Zuckerberg, ele azucrina o cara pra caramba até hoje, porque o maior desafio de falar em público hoje, primeiro que o maior medo da população, primeiro é a morte, o segundo é falar em público. Depois que eu perdi esse medo de falar em público, aí tem o desafio de contra o Zuckerberg, porque o WhatsApp é difícil, né? Tu falar contra o WhatsApp, né? O cara está falando, mas o cara tem... Então, hoje não é fácil você estar aqui falando. Mas ninguém nunca disse para mim que eu não poderia falar, que eu não poderia voltar a estudar. Então, muitas coisas estão dentro de nós. Então, a analogia que eu quis usar para você da carteira é mostrar que tu pode mais. Era difícil no começo? Hoje você faz tudo aquilo rindo e mais umas 20 coisas junto dentro do carro na hora de dirigir. E para continuar, eu quero usar uma das coisas que eu gosto, não posso perder a oportunidade, né? Túlio, eu queria te chamar aqui que eu quero fazer uma pergunta, cara. Eu como... Tu já conhece um pouco, sabe que já sofreu comigo um pouquinho nas perguntas. Pode sentar aí. Tá pegando aí? Que tem aqui? Alô, agora foi. Pô, se tu não... Isso aqui é minha bola, né? Cada um com a sua... Cara, vamos sentar aqui. Eu quero te fazer uma pergunta meio desafiadora em cima da hora aí. De tudo que tu está vendo aqui, se tu fosse ter que criar uma manchete para esse dia agora aqui, do que tu escutou, do que tu viu, se amanhã tu tivesse que fazer uma manchete no jornal assim do que tu viu, como seria o nome? Que acho que tem um monte de gente aqui que faz jornalismo. Pode ser duas, não? Cara. Uma seria para o Diário Gaúcho, que é mais solta, e uma para Zero Hora, que é mais quadradona. Pode ser, eu acho que a galera, quanto mais... Então, o Diário Gaúcho seria assim: Tinga, teu povo te ama. Tá bom. Essa seria mais a original. E para Zero Hora seria assim: Tinga, o cara que deu certo. Que eu tenho de verdade assim uma profunda admiração pelo Tinga, já disse isso para ele mais de uma vez, e a minha admiração pelo Tinga começa, né, nessa parada de ônibus que tu contou, mas isso eu não sabia, isso fiquei sabendo depois. Olha que bonito isso nos tempos em que a gente vive hoje, né? O Tinga, um guri colorado, que foi rejeitado 3 vezes pelo Inter e que teve a sua primeira chance no Grêmio. Foi o Grêmio que abriu as portas do futebol para o Tinga, não foi o Inter, que é o clube dele. Olha, só isso, né, já justificaria a admiração que eu tenho por ti, tem todo o resto pela frente. Aí. Agora, eu que faço as perguntas, não. Pode ser? Eu fiquei com tanto medo, eu achei que o Tinga estava tão feliz que ele ia sair correndo, tirar a camisa e ser expulso. Né? Mas não. Não, mas vou te falar... Vocês lembram dessa cena, não? Eu queria ter... tão feliz... pronto. Eu queria ter mais umas 10 oportunidades daquelas para ser expulso daquela forma. Principalmente por agradecer a Deus, né, de onde estava vindo, de onde vem toda a minha vida. Então, queria mais umas 10 oportunidades dessas para glorificar quem tem que glorificar, para ver que nós, como ser humano, nós não somos nada, tudo vem do alto. Tinga, a gente olhando para a tua história e olhando para o Brasil, né, o Tinga assim, era um cara que tinha, olhando pela matriz tradicional, tinha tudo para dar errado, né, cara? Tinga nasceu na Restinga, negro, pobre, não tem altura, né, de um jogador de futebol padrão. Agora, se tu tivesse que dar uma manchete, cara, por que tu deu certo? A gente viu aqui muita coisa, mas o que tu acha que está na essência disso? O que te fez, que força é essa que te fez vencer tudo isso e dar certo na vida?
Eu também não consigo responder numa palavra só, né? Lógico, por ter uma fé muito grande em Deus, acredito muito em Deus. No trabalho da minha mãe, exemplo, acho que o exemplo da minha mãe ele foi muito forte, né? E o exemplo ele pode ser pego da forma que tu quer, né? Eu poderia usar outro exemplo, né? Minha mãe trabalhava de dia e trabalhava de noite. Então, não tinha tempo para estar próximo. Então, poderia usar o exemplo de, eu vou ser ruim porque a minha mãe não está comigo. Os exemplos estão ali para ser... Pois é que para muita gente bate assim. Essas coisas que aconteceram contigo, para muita gente é um motivo para dar errado. Exato. Para ti foi um estímulo para dar certo. E um pouquinho de sorte, né? Até mesmo não entendendo um pouquinho, né, da sorte, mas acho que um pouco de sorte Como é que também. a gente faz para chamar a atenção da sorte? É verdade. O Tinga tem essa frase que ele está bombando agora aí, chamar a atenção da sorte. Eu acho um conceito muito legal, até para empreendedorismo, né? Quer dizer, a sorte ela precisa ser, sorte, estou aqui. Na verdade, ele foi criado numa palestra tipo essa, que a gente abriu para pergunta, e aí alguém da plateia viu toda a história e no final falou, Tinga, tu não acha que tu também teve um pouco de sorte? E eu te confesso que eu não esperava aquela pergunta. E eu falei, cara, tem que dar uma resposta produtiva, eu não gosto de perder muito tempo, né? Eu falei, tem que sair dessa resposta, tem que sair algo melhor, né? Aí eu falei, cara, eu não acredito, tu acredita em sorte? Eu perguntei para ele, ele falou, eu acredito. E tu? Ele me devolveu. Eu falei, cara, eu não acredito nem desacredito. Mas se ela existe, ela deve ser muito inteligente, porque ela sempre escolhe quem está preparado, quem está pronto, quem acorda cedo. Aí dali o cara... Aí quando eu cheguei, e aí eu falei, concluí, cara, e como ela é inteligente, ela nunca escolhe errado, acho que a única que nunca escolheu errado foi a sorte, né? Ela nunca escolheu o parceiro errado. E aí eu concluí, cara, eu sigo chamando a atenção dela, que acordo cedo, fuço as coisas, quero saber, ando com pessoas do bem. E aí, quando eu cheguei em casa, entrou um vídeo no Instagram, pô, Tinga, eu estou aqui chamando a atenção da sorte, estava um cara batendo uma laje de manhã, e eu comecei a soltar. Aí começou a aparecer um monte lá no Instagram, eu fui botando 4 da manhã, aí eu falei, cara, mas não vale ele estar chegando à noite e botar 4 horas aí, né? Chamando a atenção da sorte, não, aí não dá. Tinga, tem uma das tuas histórias muito legais, das tantas que eu já aprendi contigo, tem a ver com um dos teus empreendimentos, que é a Ziban, que é a empresa de turismo do Tinga. E eu queria que tu contasse como é que tu teve a ideia de fazer uma empresa de turismo. Hoje tu tem mais de 100 jogadores e ex-jogadores que tu atendes, além de empresas. Mas onde é que veio essa sacada de fazer uma agência de turismo? Ziban é o 7 em alemão, que é o número que tu usava lá no... É o número que eu gosto muito. No Inter também, sempre... No Grêmio era 7 também? Todos os lugares eu tentava 7, né? Só no esporte em Lisboa que não deu, porque o Cristiano Ronaldo eternizou a 7, não dava, né? Aí não dava para bater de frente, né? Aí eu falei, vamos de 77 mesmo, tá bom. Foi mais uma situação de dificuldade minha, né? Que é o que eu falo que empreender é tu ver as dificuldades que às vezes tu mesmo tem e tu imagina que outras pessoas têm. Eu já tinha o meu cunhado que já trabalhava numa empresa de turismo, ele era bom, era vendedor. E quando eu saí de férias do cruzeiro, primeiro ano cruzeiro em 2012, eu fui viajar, e a minha esposa foi antes, e eu fui depois, e ela tinha alugado o carro, tudo, e eu cheguei no aeroporto em Miami e não consegui pegar o carro, era muito grande, eu não sabia falar e não consegui pegar. Peguei um táxi, fui para o hotel. Cheguei no hotel, ela falou, cadê o carro? Eu falei, não consegui pegar. E aquilo ali me incomodou. Eu falei, não era só ir ali e tal. Não é só. Eu sou treinado, né? O que o futebol faz com a gente, Túlio? O futebol, ele é muito bom, me deu muita coisa, agradeço muito ao futebol, mas tem um lado que ele prepara nós para largar nós aos 35 anos sem saber fazer nada. Por quê? Eu nunca fiz um check-in de hotel, o clube sempre fez para mim. Check-in de avião, eu nunca tive que... O médico vai lá no clube fazer exame de sangue, aqui tem um monte de gente que jogou, sabe disso. O gerente vai lá no clube. Então, você é treinado para sair do futebol aos 35 anos sem saber fazer as coisas básicas. Então, quando
lembrei dessa situação, juntando a condição do meu cunhado, que dominava muito bem essa área. Eu falei, cara, se eu tenho isso, meus colegas também têm essa dificuldade, quando não viajam pelo clube. Aí empreendi nisso, né? Criamos o nome, enfim. Completamos com aquilo que é o quê? A confiança. Então, tu pensa numa empresa hoje que ela tem 6 anos, a gente está muito bem no mercado. Por quê? Porque eu também vendo um produto que é intangível. O cara vai lá e compra comigo em janeiro para viajar em dezembro, o casamento do cara, a lua de mel, a primeira vez que vai levar na Disney. Então, o que o cara pensa? Cara, eu vou comprar com o Tinga, que eu acredito que ele vai entregar, não vai fugir com o meu dinheiro. Então, aí juntou essa questão de que eu achava que a confiança, ela era e continuo pensando isso, eu não sou milionário, não tenho dinheiro, mas eu tenho confiança, para mim é o meu maior ativo. E empreendemos dessa forma, acreditando que os jogadores teriam essa dificuldade. E deu certo. Como eu estava jogando no Cruzeiro, chegou no final do ano, eu já falei, galera, eu faço turismo. Eu já comecei com 12 jogadores na época do Cruzeiro. Aconteceu que no final do ano, esses 12 jogadores, um foi para cada time, então um foi para o Bahia, outro ficou. Aí chegou no Bahia, fechou com mais 3 caras que é parceiro, viajou junto na outra temporada. E hoje nós temos mais de 100 atletas no Brasil. E que era uma ideia de pensar só no futebol, hoje o nosso forte é o corporativo. Então, a gente tem gigantes empresas aí, aqui do Rio Grande do Sul, que compram com a gente, porque acredito que eu vou entregar. Então, é muito da necessidade. A dificuldade que eu tinha de viajar, nasceu a Zibentur, a agência. Legal. A gente vai ter daqui a pouco perguntas da plateia que já estão ali. Mas eu queria, antes de passar para perguntas da plateia, te fazer te colocar uma questão que ela é muito delicada e é decisiva. E tem a ver com decisões. Obrigado. Tem a ver com decisões. E eu queria analisar contigo a decisão de parar. Né? Quando é que tu decidiu parar de jogar futebol? Como é que é a decisão de parar? Que fatores tu levou em conta? Como é que foi o teu processo até decidir? Deu, chega. Essa é a pior coisa para um atleta, é parar de jogar. Na verdade, eu sempre tive muito medo, né, de parar de jogar. E esse medo veio quando eu escutei a entrevista do Falcão. Quando o Falcão, um dos maiores ídolos do Inter, né, quando ele se aposentou, ele disse que o atleta morria 2 vezes. Uma quando ele se aposenta e a morte natural que todos nós vamos ter. Aquilo me incomodou muito e eu comecei a querer entender como vai ser essa primeira morte. E eu falei, eu não vou ter essa primeira morte. E comecei, antes de parar, a procurar me inserir, né, no mundo, começar a questionar. Então, eu perguntava muito, eu encontrava jogadores que tinham se aposentado na minha frente e perguntavam, como é que é parar de jogar? Essa mesma pergunta que tu fez. Aí todos falavam a mesma coisa. Cara, até do jogo eu não tenho muita saudade, eu tenho saudade da resenha, do convívio, porque o futebol é o seguinte, você vive numa bolha e você sai sozinho dela. Se parasse todo mundo da mesma geração de jogar na mesma época e na mesma cidade, show de bola, a gente ia ter um ambiente, o café, a resenha. Mas não, primeiro que cada um para numa época, nem todos têm a mesma idade. Segundo, cada um vai para uma região do Brasil. Então, eu comecei a identificar, antes de parar, que aquele era o maior problema. Ter um meio, ter uma tribo, enfim, como qualquer um quiser denominar. Eu comecei, antes de parar de jogar, criar um ambiente fora do futebol. Então, hoje nós temos aqui um grupo aqui, galera da frente, que é o grupo nosso do café, que tem o presidente, a Mauri. A gente criou um clube, tem presidente, tem treinador, tem tudo, tem empresário. Criamos uma situação que a gente pudesse se encontrar. Depois eu fui para uma questão de esporte, né? Comecei a jogar beach tênis, que não tinha nada a ver, nunca tinha pegado nada com raquete, só para mim ter um ambiente que, quando eu parasse de jogar, eu pudesse encontrar pessoas, porque os caras que jogaram comigo, por exemplo, no Cruzeiro, eles estão jogando agora. Eu não posso ligar para eles e falar, vamos tomar um café, vamos jantar, cada um está na sua. E aí, esse temor e essa dificuldade de parar de jogar, ele foi bem amenizado. Mas a decisão direta veio, eu tive mais uma vez, Deus foi bom comigo, que quando faltava 6 meses para acabar meu contrato, o goleiro caiu em cima da minha perna e eu quebrei a perna, tíbia, fíbula. E ali foi uma decisão, foi a hora que eu tomei a decisão, porque como eu fiquei 5 meses parado... Quantos anos tu tinhas? 36. Eu aproveitei que eu fiquei 5 meses parado e já falei, como é que eu já vou me ver parando de jogar?
Então, já comecei a ter uma vida de quem não ia jogar mais. Eu fiquei 5 meses fora, quando eu voltei, faltava 1 mês para acabar meu contrato. Quem conhece aí da lei trabalhista, o clube é obrigado a renovar o contrato comigo por mais 6 meses, no mínimo. E me pagar o mesmo valor, tudo, eu ganhava muito bem. O presidente me chamou, eu sou obrigado a renovar o contrato contigo e tal. Eu falei, não é obrigado a renovar o contrato comigo. Eu não quero mais jogar. Ele falou, não pode, cara. Não pode. Eu falei, eu não quero mais jogar, pô. Não, mas eu sou obrigado a renovar, enfim. Eu falei, não precisa renovar. Por causa da lesão, é obrigado a renovar. É obrigado. É como qualquer trabalho. Aí tu mandar um cara embora aí com uma gripe, um negócio, já te incomoda, né? E aí eu falei ao presidente, como é que eu faço para parar? Ele falou, cara, só tu fizer um documento, teu punho, falando que tu está bem, que tu já jogou, e eu fui e fiz do meu punho, peguei um advogado, falei, eu quero fazer um documento. O advogado, está louco, vai rasgar dinheiro. Eu falei, não é rasgar, cara, você tem contrato de 3 anos comigo, eu não vou mais jogar bola, eu não consigo mais jogar, eu vou ganhar esse dinheiro só porque é meu direito. Não é meu direito é os 3 anos de contrato que eles me pagaram. E fiz o documento. O presidente não acreditava, ele achava que eu ia sair, ia passar, eu tinha até 5 anos para entrar na justiça. E eu cheguei com esse documento, apresentei para ele, o seu Gilvan, que hoje é um amigão, encheu os olhos d'água, falou, não acredito que você está fazendo isso. Presidente, você me contratou do Inter, eu tinha 34 anos, você me deu 3 anos de contrato. Eu era louco para ganhar um campeonato brasileiro, que me foi roubado em 2005, e tu conseguiu no Cruzeiro me dar 2. Fui bicampeão no Cruzeiro. Você não me deve nada. E assinei esse documento. Ele começou a chorar e eu fui embora. Eu lembro que eu cheguei em casa, à noite toca o meu telefone, tinha um advogado, o clube tinha 3 advogados, tinha um que morava no meu prédio. Toca o interfone, ele, pô, preciso falar contigo. Eu falei, fala aí. Cara, tu sabe que aquilo que tu assinou, se tu quiser, não vale 5 anos, né? Eu falei, caramba, advogado do clube, será que ele... Será que é pegadinha? Eu falei, não, está tudo resolvido, pode ter certeza comigo, vocês não vão ter problema. E, então, decidi parar de jogar pela fratura, não renovei meu contrato, que era direito, temos financeiro, mas para mim não era direito meu, porque eu não ia trabalhar. E 2 anos depois, esse mesmo presidente me liga e fala, eu quero que tu seja dirigente, trabalhe aqui. E eu acredito que muito foi pela maneira que eu saí. Então, a decisão veio pela fratura, mas aprendi muita coisa ali. E é uma das coisas que eu tento, hoje, né, tento mostrar para as pessoas que a gente tem que ter o que é de direito nosso, que é ter o briga até o final. Com meus 3 anos de contrato eu queria, mas eu não queria algo a mais que eu não poderia entregar, que foi a fatalidade do ambiente, que é o futebol. Mas a decisão veio pela lesão e te falo que é uma das coisas mais difíceis. Hoje eu consigo ajudar muita gente, né? Eu tenho um grupo que eu administro, que se chama, eu criei esse grupo, chama Fora da Bolha. Tem vários jogadores do Brasil, a maioria dos jogadores estão na faixa etária de 28 para cima, muitos de ponta aí do Brasil, que eu fico só alimentando ele com coisas para que eles possam, no dia de sair de uma maneira melhor. E hoje a gente está crescendo esse grupo. É uma das maneiras que eu vejo de poder contribuir, não é negócio, não é nada, é de contribuir. E o meu propósito hoje é tentar deixar algo para alguém. Mas, resumindo, foi por causa da lesão que eu me aposentei. Perguntas da plateia. Temos 2 aqui. Uma afirmação tua na TV. O futebol é uma boca banguela. Qualquer dente serve. Essa afirmação pode ser utilizada em outros setores da sociedade? Cara, talvez pode casar um pouco a política em algum momento, né? Pode casar assim. Porque são 2 segmentos que de um estágio para cima, né? Por exemplo, o futebol brasileiro, ao meu modo de ver, ele está bem profissional, do treinador para baixo, né? Os treinadores estão estudando para caramba, os jogadores melhoraram demais, os caras comem bem, dormem bem, os caras compram aparelho para curar o seu corpo. Então, auxiliar técnico, estudo, treinador de goleiro, da cadeia do treinador para baixo, ele está muito melhor profissional. Mas ainda do que eu me propus, que é de dirigente para cima, a maioria não tem uma formação do futebol, não fez gestão esportiva, não fez o curso da CBF, não fez a Universidade de Futebol,
são amigos, né? Então eu posso entrar no clube e te botar como vice-diretor, qualquer coisa, por ser meu amigo. Então, por isso que quando eu falei sobre isso, de uma boca banguela, é isso. Qualquer um entra lá e vira dente, né? Qualquer um... Agora entendi. Entendeu? É isso aí, Entendi. cara. Fala, boca banguela, qualquer um entra e vira dente. Qualquer coisa vira dente. Então, nesse sentido de organização, sabe? Não se exige, no futebol brasileiro não exige nada. Tu pode ser dirigente amanhã. Se eu quiser fazer minha parceria, eu boto junto. Então, nesse sentido que eu brinco. Eu sou um cara muito fechado, mas quem está próximo de mim sabe que eu também tenho uma criatividade aí para brincar com coisas assim. E é verdade, porque eu tive também nesse negócio. Não se exige nada, né? Qualquer outra empresa que tu for trabalhar, o cara vai ligar, saber o que você fez antes, vai pedir um documento, vai pedir um antecedente. No futebol e na política, que eu acho que se encaixaria um pouco, não tem nada também. Vem, tu vai ser meu gabinete, vai embora também, ninguém quer saber o que você fez, o que você faz. Então, acho que na política acho que casaria um pouco. Como ouvir a voz do cliente pensando em uma solução e não em um problema? Como? Repete aí para mim. Ouvir a voz de um cliente pensando na solução e não no problema. Como? Parece meio confuso, mas vamos lá. Vamos tentar imaginar uma situação. O cliente ele chega... Vamos inventar aqui um negócio. Faz na prática, que eu funciono melhor na prática que na teoria. Chega reclamando, por exemplo. Porque fui mal atendido, porque não sei o que dizer. Como é que tu transforma o problema do cara numa solução? Acho que é isso. Eu também não isso aí acontece. A pergunta é muito aberta, mas isso eu dei uma fechada, né? Isso é uma coisa que acontece. Acontece em turismo, em venda, qualquer venda. O cara às vezes vai achar que foi mal atendido. A primeira coisa que tem que, pelo menos lá na empresa, é o seguinte: soluciona o do cara, né? E depois nós vamos ver quem errou, se foi nós, se foi vendedor, se foi... entendi. Tu resolve o problema do cara, depois tu vai brigar com a o cliente é rei, cara. Brigar não, vai tentar resolver. Cliente é rei, quem compra é rei, cara. Cliente que te faz... Sem cliente não tem negócio, então, lógico que se tu tem tu vai conversar com o cara, vai se comunicar, tudo é comunicação, é como conversar, né? Tu vai tentar entender o problema do cara, o que aconteceu? O voo atrasou. Tá, cara, o voo atrasou. O problema do atraso não é da agência. Tem a TAM, enfim, o que tu precisa? Quer entrar contra a TAM? Eu vou entrar junto contigo, nós vamos... Entendeu? Se colocar sempre, mas sempre tem que pensar que o cliente é rei, cara. Você quer vender, o cliente é rei. E o cliente vai ter que ter a consciência também de saber o que é dele e o que não é. Mas acho que tudo na vida é questão do como falar, né? Se o cliente vem te cobrar, tu dá uma patada no cara e já era. E segundo as pesquisas, né, o cliente perdido ele é o mais difícil de tu resgatar ele, quando perde a questão da confiança, né? Até porque o primeiro aspecto que o cliente busca numa compra é a confiança. Esse é o primeiro aspecto que ele busca, é a confiança. Ele confia em ti, ele vai pagar R$1 a mais contigo, ele vai pagar 10 a mais contigo, não vai comprar do outro porque ele confia em ti. É o que a gente fala no turismo. O que eu aconselho? Cara, vai viajar no Brasil, que tu entende a língua, pode comprar na internet. Eu te ajudo, eu tenho os mesmos preços, se eu não bater a internet, eu te ajudo. Mas tu vai viajar para fora, a primeira vez com a tua família, não compra na internet. Se der um problema, tu não vai achar ninguém no 0800. Tu vai achar, madrugada, tudo, eu vou estar envolvido contigo. Então, é o conselho que eu dou, não precisa comprar comigo, compra numa agência, qualquer outra. Porque se der um problema, tu tem que ter alguém para ligar. E internet ainda tem alguns serviços que não tem essa questão do atendimento. Já tem alguns negócios que tu compra na internet que te atende mesmo, mas a maioria não. Aí fica tocando. É igual quando a gente tenta resolver um negócio aí pelo telefone que dá uns problemas em casa, os caras deixam o cara 1 hora ali até cair a ligação, entendeu? Então, é tentar solucionar, cara. Focar em atender o cara bem. Cliente é rei. Tinga, então, tu não só estás na faculdade, como acabaste de dar uma aula numa das melhores universidades da América Latina, estão beliscando o ranking mundial também, né? Tem rankings aí do mundo que a URGS já aparece como uma das melhores universidades, melhores do Brasil, então tu acabou de dar uma aula na Universidade do Rio Grande do Sul. Parabéns, uma salva de palmas para o nosso craque. Eu
É os dois, é os dois. Os dois. Cara, a gente vive futebol, a gente é aplaudido em estádio, enfim, né? Mas nunca imaginei que eu pudesse, né, botar a galera de pé depois de uma fala, né? E eu lembro quando eu me aposentei em 2015 que eu fui a primeira vez tentar voltar a estudar, né? E quando eu estava dentro da sala de aula, tu imagina um cara que jogou no Grêmio, jogar no Inter, né? Quem conhece o centro aqui, caminhar 100 metros ali na Andradas para entrar no Monteiro e todo mundo gritando, pô, uns brincando, zoando, vai estudar, precisa estudar, outros voltam para o Grêmio, outros voltam para o Inter. E tu entrar tá caminhando com uma mistura de um monte de coisa, mistura de vergonha, mistura de orgulho. Então, estar aqui hoje, para mim, é um jogo muito especial. Obrigado. Tem um sorteio, não sei o que agora, só tem tudo. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Valeu tudo. Galera, a gente podia mesmo chamar ele para jogar, né, de novo, né? Tem muito clube precisando. Gente, eu queria agradecer, então, em nome da CDTEC, a presença de todos. Agradecer aqui ao Tinga também, ao Túlio Milman, as autoridades presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Ali na saída agora, a House 180 preparou um mimo para vocês, então fiquem espertos, peguem o panfleto deles, peguem mais esse mimo. Foi uma grande honra poder estar do lado de vocês. Palavras comovem, né, mas exemplos arrastam, então fiquem ligados nessa e continuem chamando a atenção da sorte. Pode ser que alguma coisa de boa aconteça no meio do caminho. Muito obrigado e bom retorno a todos.